Nesse vídeo eu vou te falar 10 coisas que eu parei de fazer que deixou a minha vida mais leve. Isso porque tem hábitos, tem ações que a gente toma no nosso dia a dia que acaba sobrecarregando a nossa vida. E na maioria das vezes a gente nem percebe. A gente pensa que é por causa de um problema, a gente pensa que é por causa de uma rotina e não percebe que são esses hábitos, essas atitudes que tá sugando as nossas energias. E por isso que para esse vídeo eu separei 10 coisas que eu parei de fazer, porque com certeza dessa lista você vai identificar pelo menos uns 2 ou 3 que você ainda faz e não percebe que isso está sobrecarregando a sua vida. Então fica até o final desse vídeo, porque nos seus dias que você está triste, sobrecarregado, a causa e o motivo pode ser um desses que eu separei aqui nessa lista. E a primeira coisa que eu parei de fazer foi parar de reclamar. Às vezes dá uma vontade, às vezes acontece problema, às vezes já vem na sua cabeça falar mal, reclamar, nada pra me dar certo, as coisas não estão acontecendo como eu queria, eu planejei que até o meio do ano teria que acontecer isso, e até agora não aconteceu, na verdade até parece que está mais longe ainda de acontecer, e aí quando esse tipo de situação acontece na nossa vida, vem a vontade de reclamar, vem a vontade de falar um monte de coisa. Só que esse hábito de reclamar, só prejudica a nossa vida, porque quanto mais a gente reclama, mais a gente atrai problema. Acredite você ou não, é assim que a vida funciona. Quanto mais você repete algo, quanto mais você fala de algo, você vai acabar atraindo mais daquilo, seja bom, seja ruim. E no caso da reclamação, quando você reclama muito, sua vida, você vai acabar localizando mais motivos para reclamar. Vai acabar acontecendo na sua vida mais motivos, mais situações para você reclamar mais. Sem falar que quando a gente está reclamando, a gente está falando sobre aquele motivo e a gente está mandando um recado para o nosso subconsciente que a nossa vida tá ruim, que a gente tá desanimado, que a gente tá desmotivado, que a gente tá triste. E daí a gente começa a absorver a energia dessas palavras que você tá colocando para fora. Principalmente se você está fazendo isso falando para outras pessoas. Se você está fazendo isso colocando para fora, verbalizando mesmo. Aí que é pior ainda, porque a energia negativa dessas palavras, dessas coisas que você está falando, se volta toda para sua vida. Aí depois você tá aí, cansado, sobrecarregado, tá triste, tá extremamente desmotivado e não sabe por quê. Sendo que é por causa desse hábito de ficar reclamando de tudo, às vezes nem de tudo, de uma simples coisa mesmo, de poucas coisas que acontecem na sua vida você reclama. Esse hábito acaba te puxando para baixo. E você pode perguntar assim, Gisele, mas agora você não reclama de mais nada da sua vida? Sim, eu não reclamo de mais nada. Pode acontecer o que for. Eu vou pensar logo na solução daquele problema. Se eu posso resolver, se eu consigo resolver, eu não vou ficar me lamentando. Eu não vou ficar falando dele, me lamentando para outra pessoa, descarregando aquela energia em outra pessoa e em mim mesmo. Não vou ficar fazendo isso. Mesmo que venha um impulso na hora, eu me controlo. Eu me seguro para não deixar verbalizar aquilo que veio na minha cabeça naquele momento. E daí eu já mudo meu pensamento. E isso tem me ajudado muito, porque deixa a nossa vida mais leve. Quando a gente para de reclamar, para de trazer essa energia negativa para nossa vida se torna muito mais leve. Então faça esse teste, se comprometa pelo menos por essa semana. Eu vou me esforçar para eu não reclamar de absolutamente nada essa semana. Só por essa semana. Se comprometa só por uma semana que você já vai ver o resultado na sua vida. Número 2, parei de me comparar. Me comparar com as outras pessoas, me comparar com a vida das outras pessoas, porque eu acabei entendendo que as outras pessoas, elas tiveram uma vida diferente da minha, uma criação diferente da minha, uma família diferente. Às vezes teve mais oportunidades que eu. Então, quando eu começo a me comparar com as outras pessoas que têm a mesma idade que eu, já conseguiu isso, saiu do país, fez um monte de coisa. Quando eu começo a me comparar, eu acabo sendo injusta comigo mesma. Porque aquela pessoa não teve as mesmas coisas que eu tive. Na verdade, eu não tive as mesmas coisas, as mesmas oportunidades que aquela outra pessoa, para eu estar me comparando com ela, dela ter alcançado certa coisa e eu não ter alcançado ainda. Então, parar de me comparar foi essencial na minha vida. Número 3, parei de tentar
ficar agradando todo mundo. Sabe aquela pessoa que quer agradar todo mundo, que sempre tá dizendo sim, que sempre tá, alguém lhe pediu um favor, mesmo que aquilo vai tomar do seu tempo, possa lhe prejudicar de certa forma, porque você vai deixar de fazer algo para você para ter que fazer aquilo. E daí, por não saber não, você acaba dizendo sim só para agradar aquela pessoa. Sabe essa situação? Parei de fazer esse tipo de coisa. Se eu posso, eu ajudo, tudo bem, dá tudo certo. Se eu não posso, eu não vou falar sim. Eu não vou fazer o que for para agradar ninguém. Não vou ser de um jeito, tentar me encaixar num padrão para agradar as outras pessoas, sabe? Então, eu parei de ficar tentando agradar todo mundo e só foquei na minha própria vida. Foquei na minha evolução, foquei em crescer mesmo. Se eu conseguir, se alguém me pedir um favor, claro, eu conseguir ajudar, se não for me prejudicar, se não for tomar do meu tempo, do meu trabalho, ok, eu ajudo, tudo bem. Mas se for só para agradar os outros, não faço. Número 4, parei de assistir série. Ah, mas assistir série é sério? Sim, assistir série. Porque o que acontece? Quando a gente para assistir uma série, principalmente se a série for boa, você vai querer terminar um episódio e já passar para outro, depois para outro, para outro, para outro. De repente passou todo o seu dia, tomou todo o seu tempo daquele seu dia e você não leu um livro, você não estudou, você não trabalhou, você não fez nada útil na sua vida, você só perdeu o seu tempo com entretenimento, com algo que não acrescentou em nada na sua vida. Então, eu notei que uns anos atrás, na verdade, acho que tem mais ou menos uns 2 anos que eu parei de procurar série para assistir, porque eu tava notando isso. Eu tava notando, nossa, mas eu tô aqui perdendo todo o meu dia, tô perdendo todo o meu tempo, não tá acrescentando em nada na minha vida. Eu só tô distraindo minha mente, em vez de estar ocupando minha mente, focando no meu trabalho, focando em evoluir, focando em crescer, e eu tô só ocupando a minha mente com conteúdo que não vai mudar em nada, que não vai agregar em nada na minha vida. E foi daí que eu comecei a sentir esse incômodo, vi o que realmente acontecia e parei de assistir série. E isso se encaixa muito também em cortar distrações, porque série também é um tipo de distração. Então, quando você é uma pessoa que quer evoluir, que quer crescer, quer focar no seu trabalho, quer conquistar os seus objetivos, o assistir série acaba tomando muito do seu tempo, acaba sendo como uma distração. Então eu cortei isso e nos meus finais de semana acabaram sobrando muito mais tempo para fazer o que realmente importa. Número 5, parei de ficar esperando o reconhecimento das pessoas. Isso porque, às vezes a gente faz algo, às vezes a gente faz algo de bom para as outras pessoas, a gente faz um favor e a gente acaba não recebendo nenhum reconhecimento pelas nossas atitudes, pelas nossas boas ações. E quando isso acontece e você está esperando reconhecimento pelo seu bom trabalho, pela sua disciplina, e você não recebe esse reconhecimento, você acaba se frustrando, você acaba se chateando e ali isso acaba tirando a sua motivação para continuar fazendo bem, fazendo aquilo que você estava fazendo de bom. Então, por isso, quando a gente para de ficar esperando reconhecimento e a gente só faz mesmo para ajudar o outro, a gente só faz mesmo para ter um melhor desempenho no nosso trabalho, sem esperar nada em troca, a vida se torna muito mais leve. Porque se a gente receber reconhecimento, ok, maravilhoso. Mas se a gente não receber, também não vai ter frustração, porque você não estava esperando isso. E número 6, eu parei de aceitar o mínimo. Sabe, o mínimo das outras pessoas, o mínimo de mim mesmo, o mínimo na minha vida. Sabe, quando você recebe qualquer coisa, qualquer forma de tratamento, deixa as pessoas lhe tratarem de qualquer forma, e você só olha e diz, tá bom, tá tudo certo. Não, você não é para aceitar o mínimo, você tem que querer o melhor para a sua vida e aceitar o melhor. Colocar limites para que as pessoas lhe tratem também da forma que você merece, da melhor forma. Às vezes você está num trabalho que lhe paga pouco, sabe? Que não é proporcional ao tanto de horas que você entrega lá e você acaba aceitando aquilo, você acaba aceitando o mínimo porque você fica pensando, nossa, é melhor o certo do que o incerto. Não! O que é melhor é você ganhar o justo pelo seu trabalho, o justo pelo seu esforço. Pare de aceitar o mínimo, porque você merece muito mais. Coloque isso na sua cabeça. E em 7º lugar, parei de dizer sim para tudo. Coisa que, no caso, eu já falei no início, né? Num dos primeiros, que entra sobre você querer agradar todo mundo. Querer agradar todo mundo falando sim sempre. Parei de dizer
sim para tudo, porque realmente tem coisas que dá pra gente fazer, mas tem coisas que a gente fizer vai nos prejudicar de certa forma, vai acabar tomando o nosso tempo que já estava programado. Então, simplesmente parei de dizer sim para tudo, sem medo de desagradar aquela outra pessoa. Na verdade, quando você para de aceitar tudo, dizer sim para tudo, você acaba impondo respeito para você mesmo, porque as outras pessoas vão entender que você não está sempre disponível, que você é uma pessoa ocupada, que para querer que você ajude com algo, ela precisa organizar antes, ela precisa ter mais cuidado, ela precisa agendar antes com você. Então você acaba, de certa forma, até agregando mais valor a você mesmo. E sem falar que do seu lado a vida se torna muito mais leve assim, porque você para de se prejudicar para agradar os outros. Número 8, parei de esperar muito dos outros. Sabe quando você trata uma pessoa muito bem, você acolhe, você ajuda, você fala para ela que pode contar com você para o que precisar. E daí por fazer isso, por ser uma pessoa boa, por ter, sabe, aquela atitude genuína, o desejo mesmo de querer ajudar, de querer agregar na vida da pessoa, por ter essa atitude, você acaba pensando que a pessoa vai ter o mesmo por você. E não, na maioria das vezes não acontece assim. Na maioria das vezes, o bem que você faz para os outros pode não voltar através daquela outra pessoa, mas com certeza vai voltar através de outra coisa da sua vida, vai voltar através de outra pessoa que vai aparecer na sua vida. Então, quando a gente para de ficar esperando muito dos outros, a nossa vida se torna muito mais leve também. E eu contei esse caso só para exemplificar, para dar um exemplo de como pode acontecer, mas na verdade pode acontecer de várias formas. Mas o que você não pode mesmo é ficar esperando muito dos outros, para você não acabar se decepcionando. Número 9, parei de deixar a casa bagunçada. Sabe, louça na pia, levantar de manhã e não arrumar a sua cama. Isso porque o ambiente organizado, ele traz uma sensação de leveza na nossa vida, mesmo que você não perceba muito na hora, mas você vai perceber a diferença quando você estiver convivendo num ambiente bagunçado, mesmo que seja o simples fato da a cama bagunçada mesmo. Você vai perceber a diferença quando você está convivendo, deixando sua casa bagunçada e mantendo a sua casa sempre organizada, sempre com tudo no lugar. Tira uma coisa do lugar, vai lá e coloca no mesmo lugar, mantendo tudo bem organizado. Isso te dá mais uma leveza na sua vida, sabe? É como se você se sentisse mais leve, mais tranquilo, que tudo tá certo, tudo tá no seu devido lugar. Aí isso dá espaço para nossa mente trabalhar com mais concentração, com mais leveza. E por último, mas não menos importante, ainda não terminei, não sai daí, número 10. Parei de julgar sem conhecer as outras pessoas, sabe? Porque às vezes você vê uma pessoa e aí você tem um amigo que conhece aquela pessoa ou já conheceu. E aí ele vem e fala um comentário negativo, às vezes fala um comentário positivo daquela outra pessoa e você acaba acreditando naquilo mesmo sem conhecer. Isso é totalmente errado. Eu parei de fazer isso porque realmente é errado julgar sem conhecer, mas principalmente por causa das experiências. Porque às vezes vem alguém e te fala, às vezes, mal de certa pessoa, e quando você conhece ela, você vê que não é nada daquilo, que é completamente diferente, que talvez aquela pessoa teve uma interpretação errada daquela outra pessoa. Então, primeiro conheça para você poder tirar suas próprias conclusões. Pare de ficar julgando sem conhecer, porque foi isso que eu parei de fazer também. Por isso que quando aparece uma pessoa falando bem de outra pessoa ou falando mal, eu simplesmente fico neutra. Eu não concordo, eu não falo que é isso mesmo, não. Porque se eu não conheço aquela outra pessoa, eu vou buscar primeiro conhecer para eu poder tirar minhas próprias conclusões. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a conseguir identificar os pontos que você está errando e os pontos que você está acertando, os pontos que está puxando a sua vida para baixo e está te deixando sobrecarregado. Se você chegou até aqui, também não deixa de se inscrever no canal, porque aqui eu posto vídeos semanalmente que vai te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, vai te ajudar a evoluir cada vez mais. E eu te encontro no próximo vídeo.